Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Somos extremamente agradecidos ao Senhor nosso Deus, que nos deu a oportunidade de estarmos de volta. Estamos apresentando Fé Perfeita aqui pela sua TV Fé Perfeita, que está 24 horas no ar, através do nosso site na internet www.feperfeita.org.br. Você pode nos acompanhar e nos assistir cultos, filmes, e entrevistas, hinos, e eu tenho certeza que será uma bênção para a sua casa, para a sua família, para a sua empresa. Quero também lembrar que você pode nos assistir através do seu telefone móvel. E, através desta emissora, nós temos vindo ao longo deste ano propagando, divulgando o Evangelho de Jesus Cristo, que em muitos lares, neste momento, eles se transformam em templos, em um culto doméstico, em um momento de meditação na Palavra de Deus. Estamos nos aproximando da data em que o mundo festeja o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha primeira pergunta é: será que existe verdade no que o mundo irá celebrar agora o natalício de Jesus Cristo em 25 de dezembro? Ou será que estamos vivendo o que na verdade tornou-se o símbolo da religião? Apenas uma festa comercial. Porque se você pegar e analisar friamente, sem nenhuma paixão, você chegará comigo a uma conclusão. O que nós temos no comércio é uma grande oportunidade, porque já se faz parte do calendário das empresas e mesmo dos órgãos do governo dar aos seus funcionários um 13º salário e, para uma certa classe privilegiada, o 14º. Isso é só para a política. Mas o 13º salário favorece o aparecimento e a circulação de mais moeda no mercado. Aproveitando esta oportunidade e este ensejo, parece que juntou, como dizia, a faca e o queijo. Juntou-se duas coisas prazerosas, aquilo que a religião serviu para fomentar, que na verdade sempre foi a movimentação financeira. Pouco se dá para o povo com relação à fé, ao fortalecimento, à alimentação para a alma. Mas tirar proveito na circunstância em que pobres, miseráveis e pessoas desorientadas e despreparadas vivem em certos momentos da história da sua vida, a religião sempre foi muito esperta para aproveitar certos momentos e extorquir a fé do povo. Não é isto novo. No tempo de Jesus, Jesus já encontrou o templo cheio de aproveitadores e os chamou de ladrões e salteadores, de pessoas que estavam aproveitando a circunstância para ter e tirar proveito pessoal. Ora, analise comigo
a história desde seu nascimento, desde o nascimento da igreja. Veja que sempre na Bíblia apareceu um certo Simão que propôs para Pedro dinheiro para que Pedro desse a ele o dom do Espírito para que com isso ele pudesse angariar fortunas. Pedro disse: seja o teu dinheiro para contigo, ó filho da perdição. Por quê? Porque, na verdade, a igreja primitiva não tinha uma visão comercial. No dia em que Pedro e João iam à porta do templo e encontraram uma pessoa doente, não fez o que os pregadores dos nossos dias costumam fazer: desafiar as pessoas a darem para que Deus possa retribuir. Eu tenho dito repetidas vezes e vou repetir mais uma vez: o Deus apresentado pelas igrejas, pela religião, é um Deus sem personalidade, sem caráter, aproveitador. Aproveita a miséria, aproveita a debilidade, aproveita uma doença para então cobrar propina, para que então extorquir as pessoas. Isto é uma mentira, isto é um engano, isto é uma farsa que a religião montou, não aqui. Desde os primórdios eu estou mostrando como é que eles queriam fazer. Então Pedro, olhando para aquele aleijado, aquele homem doente, que não caminhava, disse: olha, não temos ouro e não temos prata. O que temos te damos, não é? O que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Amigo, meu irmão, você vê que se fosse nos nossos dias, pode ter certeza que os pregadores diriam: me dá uma oferta e eu vou orar por você. Se você não der, Deus não te dá, porque a conversa é sempre esta, é dando que se recebe. Então, Deus não é este Deus. O Deus da Bíblia é completamente diferente do Deus da religião. Mas as pessoas se importam tão pouco com a Bíblia e acreditam muito em suas igrejas, em seus líderes espirituais, pastores, padres, não é? Guias aí dentro do espiritismo e tantas outras coisas, mas olhar para a Bíblia para encontrar um ponto de fundamentação da fé, isto é o que poucas pessoas se interessam e fazem. E Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Esses são dois enganos terríveis. Bom, então, nós vamos ver que a religião, desde o primeiro momento, a religião nasce assim. A igreja nasceu desprendida de dinheiro. Jesus nunca deu talão de cheque, cartão de crédito, dinheiro para dizer para os discípulos: vá pregar o evangelho. Hoje só aparece pregadores se houver dinheiro envolvido na situação. Então, Jesus não deu isto e, no entanto, o evangelho cobriu não só aos arredores de Jerusalém, mas veio para a Europa, Antioquia, veio para a Ásia e chegou até nós. Não foi por dinheiro, não é como se faz hoje aquilo que se dizem chamar de missão. A verdade é que a igreja, nos seus primeiros anos, se manteve. Depois você sabe que sempre haverá a segunda geração que já tem uma ideia um pouco diferenciada. E nós vamos encontrar que logo em seguida, então, as portas de facilidades que são abertas pelo diabo apareceram. Após o período do ano 1312, do ano 1302 a 312, quando o imperador Tertuliano perseguiu, massacrou a igreja, levantou-se Constantino. E Constantino assinou um decreto dizendo que haveria oportunidade de liberdade de religião para todos, chamado Edito de Milão. A partir de 313 houve então um descanso
para a igreja e houve um período em que a igreja respirou profundamente. Mas a igreja recebeu um patrocinador, que, como você sabe, um anfitrião sempre impõe sobre os seus convidados uma condição. E Constantino patrocinou em 325 o chamado Concílio de Nicéia. Convidou 318 bispos para um debate. Eles queriam discutir sobre a veracidade da colocação de Jesus Cristo em coigualdade ao Deus Pai. É Jesus Deus ou é Jesus um Deus menor, como pregam as testemunhas de Jeová e como pregava aqueles que defendiam a teoria de Ário? Meu amigo, houve então este embate e foi ali oficializado que o Filho tinha as mesmas origens do Pai, era eterno. Agora você vê a incoerência, a pobreza da teologia e de muitas pessoas até hoje que querem afirmar que Jesus tem a mesma coigualdade do Pai. Jesus disse muitas vezes que ele era o próprio Deus. Só no Evangelho de João me parece que 154 vezes. Porém, estava numa carne humana e ele tinha que se submeter ao Espírito Deus, que é invisível, infinito e imortal e eterno, quer dizer, não tem princípio e nem fim. Esta não era a compreensão. A compreensão é se o Filho era coeterno com o Pai. Você já viu a palavra eterno, quer dizer não tem princípio e nem fim. Se há um filho é porque foi gerado. Hoje te digo, tu és meu filho, hoje te gerei. Ora, se foi gerado, então tem princípio. Mas, na verdade, Deus nunca tem princípio e nunca terá fim. Então, você não pode ter filho eterno. Esta expressão não existe na Bíblia. Jesus, o Filho eterno de Deus. Existe de maneira nenhuma. Jesus, o Filho. Então, há um princípio. Mas como é que ele diz que é Deus? Ele era Deus do lado de dentro. Do lado de fora, o corpo que descendeu ali, que não descendeu nem de José nem de Maria, foi gerado pelo próprio Deus, que é o Espírito Santo, porque Deus é Espírito Santo. Espírito Santo não é a terceira pessoa de uma suposta trindade. Espírito Santo é o próprio Deus, é um Espírito Santo, e isto é o que é Deus. E esse Espírito é infinito, é invisível, e ele agora, para se revelar, então ele criou, gerou um corpo no ventre de Maria. Este corpo é chamado de Filho de Deus. Preste atenção que este corpo em nenhum lugar é chamado de Deus Filho, porque Deus é eterno. Não existe Deus Filho, existe Filho de Deus. É a criação da parte visível para que o Deus invisível pudesse se mostrar ao mundo. É assim que as Escrituras dizem. Bom, mas em Nicéia foi uma oportunidade brilhante para que Constantino, que agora dizia ser adepto do cristianismo, pudesse então adequar a adoração dos antigos deuses romanos, que agora estava vivendo naquele momento, a adoração de Júpiter, Juno e Minerva. Vamos substituir o Deus Pai ou Pai dos deuses, que é Júpiter, pela expressão da Bíblia Pai. Esse é o diabo, fazendo a sua doutrina. Vamos tirar Juno e Minerva e colocar Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são atributos, são ofícios, são as manifestações de Deus para que o homem pudesse alcançar de volta a reconciliação com o seu Criador e ter, através desses três ofícios, dessas três etapas da manifestação de Deus, uma obra redentora ou a sua redenção oficializada.
O diabo não podia deixar por menos e vestiu uma velha doutrina pagã com uma roupagem nova, chamada de Trindade, que se o senhor, a senhora, a moça que está me assistindo observar, tal palavra não se encontra na Bíblia. E tal palavra no dicionário da língua portuguesa define como uma divindade tríplice das religiões pagãs. Se paganismo for de Deus, então a doutrina da Trindade é de Deus. Mas se o paganismo for diabo, na sua concepção, então refute esta doutrina, porque então você está agregando à fé cristã uma coisa demoníaca. Bom, mas este aí foi o primeiro equívoco terrível de uma igreja de uma visão empresarial oportunista. Ela agora já foi comprada pelo imperador para manter isso dessa maneira. O próximo passo seria agora oficializar uma festa que existia em Roma naquele período em que o sol era mais extenso e tinha-se a festividade do aniversário do dia do sol, que se você olhar na Bíblia é Baal. E aí então nós temos que o povo e a população romana, na sua maioria, era de origem camponesa, mas que na data desta celebração se fazia-se um grande circo e as pessoas vinham para festejar o aniversário do Deus Sol. Mas o imperador agora era cristão. Como festejar o Deus Sol? Deus Sol na Bíblia é Baal, amigo telespectador. E aí, como festejar o Deus Sol se isto agora se agrega à fé cristã? Ora, vamos dar um jeitinho. E aí então, novamente, Constantino se resolve juntar-se com os bispos e dizer como é que vamos resolver a solução. A solução é simples. É a mesma solução que a igreja usou para manter as suas portas abertas até hoje. Qual é a solução, pastor? Adequar. Vamos fazer uma adequação aqui para que as coisas possam combinar. Qual é? Hoje é assim, deixa as mulheres vestirem como quiser, cortar seu cabelo, se pintar, os homens podem beber socialmente, pode ir a campo de futebol, pode contar piadas, não tem problema nenhum. Vamos adequar, porque senão a gente fecha as portas e não corre dinheiro. Aí a religião fale. Mas qual é o problema? Lá naquela época, novamente veio a adequação. Vamos fazer uma coisa. O importante é ganhar as pessoas. Eu pergunto, para a verdade ou tirá-las de um engano e colocar em outro? Ora, meu amigo, foi isso que aconteceu. As pessoas vinham no engano, aniversariando, festejando um deus pagão que era Baal. Agora Constantino habilmente diz para os bispos: vamos transformar esta festa do aniversário do Deus Sol em aniversário do Filho de Deus. Manobra bonita, mais ou menos assim, usando até umas escrituras torcidas para a sua própria perdição. Fazer de judeu para ganhar judeu, de grego para ganhar grego. Não é assim que eles fazem? De drogados para ganhar drogados? Estão vestindo e agindo como prostitutas para trazer outros? Estão cabeludos para ganhar outros cabeludos? São roqueiros para ganhar outros roqueiros? São tocadores de ritmos de pagode para ganhar outros pagodeiros? E aí você tem a religião. Que beleza! Você acha que Deus anda feliz, satisfeito, orgulhoso, maravilhado de ter este cristianismo que nós estamos vendo hoje diante dos nossos olhos? Ou Deus anda, como disse através do profeta Isaías, com vontade de vomitar de tanto nojo do que a religião tem feito? Amigo, escreva o que eu estou te dizendo, pois acredite se você quiser, mas a igreja escorregou nisto e o imperador conseguiu mais uma vitória,
e parecia que a vitória era espetacular, porque agora a multidão não mais celebraria o aniversário do Deus Sol, mas o nascimento de Jesus Cristo. Hein? Converteu-se agora o paganismo ao cristianismo. Converteu-se ou adaptou-se? Sofreu uma adaptação. Então eu quero só aqui, no início desta meditação, dizer a você que aqui nós temos duas adaptações. Primeiro, a de uma doutrina falsa de que Deus são três pessoas. Segundo, a da outra doutrina falsa de que Jesus houvera nascido em 25 de dezembro. Mentira. E a terceira seria como apoiar esta primeira ideia de que Deus são três pessoas. Vamos repetir as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, que é a base da doutrina da Trindade, no batismo. Vamos selar isto na conversão de uma pessoa, como ela amarrar isto na consciência dela e que ela então ficará presa para sempre neste dogma que é simples. Se você quiser atestar, você pode atestar. Pegue o Catecismo Romano e veja o Credo Apostólico. Você vai encontrar que isto é uma doutrina católica. Se você quiser ver o imperador romano, no concílio de Constantinopla, em 581, Teodósio X decretou: seja chamado cristão católico. Cristão católico, não é cristão evangélico, não, cristão católico. É uma pena que mais tarde nós vamos ver o mistério da Babilônia, que é a mãe das meretrizes dando à luz as filhas, que na verdade vão agir igualzinho à mamãe. É a Igreja Romana que gerou o protestantismo. E aí você vai ver então que a fé católica atestava que seja chamado de cristão católico todo aquele que professar a crença na Trindade. Viu? Graças ao nome do Senhor nosso Deus e a Bíblia, que é a verdade absoluta, que não se encontra tal palavra lá, que estou completamente distanciado desta doutrina, porque ela nunca foi pregada pelos apóstolos e não se encontra na Bíblia. O que nós temos na Bíblia são manifestações de um Deus que se manifestou e agiu de forma diferenciada, como eu sou uma só pessoa, posso ser advogado, médico, odontólogo e não sou três pessoas. Deus é Pai porque gera um filho para, através daquele filho, vir a cumprir o propósito que era derramar seu sangue para redimir meus pecados. Deus é Espírito Santo porque, após resolver o problema do pecado do homem, volta à forma de Espírito para guiar. O Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade. Guiar, consolar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, creia em mim. Olha, veio consolar, veio animar, veio proteger, veio dirigir. Isso não são três pessoas, isso são fases diferentes dentro de um mesmo ministério que nos conduz à reconciliação com Deus. Mas aí veio o engano. E as pessoas comumente me telefonam, me mandam e-mail perguntando sobre o relacionamento entre o pai e o filho. Ora, o filho era a parte exterior que estava sujeita ao seu interior, que estava onde habitava o Deus invisível. Por isso Jesus disse que o pai é maior do que o filho, porque o Espírito é Deus que construiu aquele corpo, era maior do que o corpo. Por isso você vai ver Jesus orando ao Pai, era a parte humana falando com a divina. E eu tenho ainda recebido muitos e-mails e telefonemas falando, pastor, e sobre o batismo de Jesus? Não haviam três pessoas ali? Olha uma voz, olha uma pomba e o filho dentro da água. Ora,
Meu amigo, se você olhar na Bíblia, o nascimento de Jesus foi assim. É assim que a Bíblia diz. Mateus 1,18. Mateus 1,18 a seguir. Maria estava desposada e concebeu do Espírito Santo. Ora, se a minha mulher concebe de mim, o pai da criança não sou eu, quer dizer que o Espírito Santo veio, fez sombra sobre Maria, ela concebeu do Espírito Santo e o pai de Jesus é a primeira pessoa e não a terceira. Isso é uma embolada mentirosa de Satanás. Se você vê que o pai de Jesus é o Espírito Santo e ele é representado na forma corpórea de uma pomba, não era nem de uma pomba, era na forma corpórea, e sai uma voz, este é meu filho, eu te pergunto, de onde está procedendo a voz? De um outro lugar ou daquela forma corpórea do grande Espírito Deus que se manifestou naquele momento? Daquela forma naquele momento. Então não existe pessoa naquele quadro do batismo de Jesus, só existe uma, que era Cristo. Ao ouvir uma voz, você diz que você ouviu uma pessoa? Ou ao ver uma pomba, você diz que viu uma pessoa? Quando foi que uma pomba é uma pessoa e uma voz é uma pessoa? Então a voz que saiu da jumenta de Balaão também era uma pessoa? Não, amigo. Pessoa só tinha uma. Estava dentro d'água. Chama-se Jesus Cristo, a revelação do Deus invisível. É assim que a Bíblia nos mostra Cristo. Eu estou já terminando este primeiro bloco e quero lembrar a você que no segundo e na continuação deste programa, quero mostrar a você que Natal e que Jesus nasce em 25 de dezembro é uma mentira de Satanás que o catolicismo e o protestantismo, de mãos dadas, propagaram para você. Talvez você esteja inocente festejando uma festa pagã, dando honras ao demônio, adorando a criatura ao invés do Criador. Que Deus te ajude a ver isso de outra maneira. Vamos fazer uma oração porque o meu tempo terminou. Pai, no nome de Jesus, abençoe, abra o entendimento para que o povo possa compreender a tua palavra. Abençoe os lares e as famílias daqueles que são verdadeiros e sinceros e querem te servir. No nome de Jesus. Amém.